porque o pai está demorando, você vai esquecer tudo que você aprendeu. Meu outro irmão do outro lado virou para mim e disse: esquece que quiser, tia. Não tem peixe, mas tem sapo. Opera sapo, que é tudo igualzinho. E não deu outra. Fomos pro brejo catar sapo. Meus irmãos enfermeiros e eu era a médica. Eles pegavam nas perninhas do sapo. Não estudem isso, crianças. Até porque é pecado, porque era bicho, tá? Essa parte não foi o que preguei. Bom, meus irmãos pegavam nas perninhas do sapo. Eu abria o sapinho, dava injeção de verdadeinha com a agulha da minha mãe de costurar. Tirava as tricô, não ia comer, devolvia no sapo, costurava. E o meu tio dizia assim: todo paciente fica na UTI. Meu tio era enfermeiro. E aí o sapo não ficava quieto para me botar ele na UTI do sapo. Aí nós traçamos um texto em preto. Se ele chegar do outro lado da rua, nós dá alta para ele. Mas ele nunca chegou do outro lado da rua, viu? No meio do caminho, fechava o olho. Nós reuníamos em volta do sapo e meu irmão dizia: nós vamos fazer o velório do sapo. Como é que nós vamos fazer? Igualzinho o pastor. Chegava lá, botava o sapo na caixinha. O Osés era o pregador oficial da família. O Elias era o sábio que só aconselhava. O Zezinho era o cantor. E nós era a família do sapo que tinha que chorar durante o velório. Zezinho, o Osés olhou pro Zezinho e disse: canta, Zezinho. O Osés olhou para o sapo e disse: este já descansa em paz. Não tem que pagar luz, aluguel, pensão alimentícia. Aí virou para aquela taboa enorme e disse: mas vocês, Sapaia. Ainda hoje Deus quer te livrar das mãos do inimigo. Sabe o que é pior, irmãos? Agora, pregando, ultimamente eu descobri que o inimigo era eu. Deus quer te livrar das mãos do inimigo. E essa noite acertava você: algum sapo quer virar crente. E o meu pai chega. Meu pai chegou e ficou olhando nós lá no cemitério do sapo. Viu? Nós cantávamos, pregar, enterrar o sapo, botar cruz, dar testado de obra, tudo bonitinho na fazia. Nós ficávamos de luto 7 dias, no 8º nós operávamos mais um. Meu pai olhou, viu nós fazendo tudo e disse para minha mãe: meus filhos estão fazendo tudo certo. Só estão fazendo com as pessoas erradas. E chamou todos nós e disse: a partir de hoje, olha o que é a palavra profética de um pai. Vocês deixarão de ser pastores e sapos e serão pregadores de gente. Pai, quem precisa para ser pastor? Eu já queria ser pastor, já queria pular a parte e ir para pastoreio. Pai, quem precisa para ser pastor? Meu pai disse 2 coisas: um pé limpo e um sapato bonito. Começou não, pé limpo. Já não estava mosqueira. Sapato piorou. Mas eu tinha que vir para comprar comida, eu tinha que comprar sapato. Pai, mas você falou 2 coisas impossíveis. Não, filho, não é não. Pé limpo. Hoje eu entendo o que meu pai queria dizer com o pé limpo. Guarda os seus pés fundamentais na casa do Senhor. O sapato, não faço ideia. Até hoje. Já vou descobrir. Um pé limpo e um sapato bonito. Nós não tínhamos nenhuma das 2 coisas. Pai, mas se nós não temos, como é que nós vamos para ser pastor? Para treinar para ser pastor. Vocês vão usar o meu sapato. 42. Pai, nós não temos gravata, usa a minha. E eu, pai, disse o quê? A roupa da sua mãe, o sapato. Nossa, que dia feliz era o dia que eu ia treinar para ser pastora. Eu vesti o sapato Luiz XV da minha mãe. E aquele vestido cheio de flor, parecia a cortina da minha casa de hoje. Vestido de chita linda da minha mãe. Pai, mas não tem altar. Vai ser o tijolo de gás o altar. Pai, mas não tem Bíblia. Ele pegou a Bíblia dele, dividiu em 8 pedaços. Um pedaço de Bíblia para cada um dos filhos. Nós não sabíamos ler, mas o meu pai entendeu algo que você vai entender essa noite. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de um certo tempo acharás. Amém, igreja? Pai, quem é que vai ser o primeiro pastor de nós? Mas como assim? Igual os irmãos de Davi, será eu o rei? Quem vai ser, pai? E meu pai quis ficar mais chique ainda com aquele que foi mais forte de palavra, mas ele não explicou direito, nós entendemos forte de força. E meu pai ficou andando, dizendo: aquele que é mais forte, aquele que se nós já vai, meu pai falou mais forte, nós já reunimos, o Zezinho é o mais forte. Mas o Zezinho é muito chato para ser nosso pastor, ele vai pegar no nosso pé. Então o que nós fazemos? E meu pai lá desfilando, forte, que não sei o que tem, que não sei o que lá. Então o que nós fazemos? Nós bate nele. Quando ele desistir de ser
ele é o mais forte. Não, não é forte de força, é forte de palavra. Porque Zezinho já tinha apanhado, coitado. Zezinho vai para trás voltar. Primeiro, bastou a ser treinado em casa. Pega um pedacinho de Bíblia, ele não sabia ler ainda. Nós nos reunimos na frente dele, shortinho, camiseta. Meu pai ficou lá de trás, e de lá de trás o meu pai assoprou a primeira mensagem. De lá de trás o meu pai olhava para o Zezinho e dizia: prega que Jesus cura. O Zezinho olhava para nós: e Jesus cura. Eu olhava para o meu pai: Jesus salva. E Jesus salva. E Jesus. E daí ele ia pregando, que as pessoas achavam que era ele que estava pregando. Não, não, meu pai estava soprando lá de trás. Mas de repente, o Zezinho cometeu o erro que todo pregador, se não tiver cuidado, comete. O Zezinho cometeu um erro que todo ministro de adoração e louvor, se ele não prestar atenção, ele comete esse erro também. O Zezinho, no primeiro dia que ele foi treinar, ele já se sentiu meio que pastor. Ele deixou de olhar para o meu pai e olhou para nós. E viu nós de camiseta, shortinho e disse, arrumou a gravata, ficava lá perto do pé dele: vocês com essas roupas estão fora da doutrina da minha igreja. E a partir desse momento, todos vocês estão excluídos. E aí ele levou a segunda surra do dia. E essa foi com vontade. Quando você esquece de olhar para o seu pai, você comete enganos. Seja um pastor, pregador, ministro, levita, adorador, presidente de homens, mulheres, crianças, não importa. Nunca tire os seus olhos do pai. Porque quando você tira, você comete o erro que o Zezinho cometeu. Fora da igreja e apanhou pela segunda vez. A partir daquele dia, meu pai proibiu as exclusões na nossa igrejinha. Cada dia um de nós seria o pregador, mas não poderia haver exclusões. Passando dos dias, a minha irmã se casa e eu fiquei no meio dos meninos ontem. A partir de então eu comecei a brincar com bolinha de gude, carrinho de rolemã, pipa. Eu era uma moleca 100%, não, 100 não, 90%, bem moleca mesmo. Tudo que era de menino eu gostava de brincar. Criada com eles. Quando foi um dia, inaugurou uma igreja próximo da minha casa, 45 minutos, e minha mãe leva nós para a igreja pela primeira vez. No bolso do meu vestidinho, eu levei figurinhas para me bater de brincar na igreja. E no outro bolso, meu pai me deu uma moeda. Meu pai nunca deixou ir para a igreja sem oferta. Chega lá na igreja, a igreja lotada, inauguração, as crianças de um lado, os meninos do lado, as meninas do outro. Eu, como em casa só tinha moleque, eu fui sempre com os meninos. Para mim era a coisa mais normal do mundo. E já tirei minhas figurinhas e matava com os meninos. 3 a mão e pá. Você sabe? Se você nunca virou figurinha, você não sabe. Se você for rico, você também não sabe virar figurinha. Só quem é pobre que sabe. A figurinha, se você bater nela, normalmente ela não vira. E rico só sabe fazer isso. O pobre já sabe que se ele perder, ele não soube que não vai ter dinheiro. Então você lambe a mão, que a figurinha gruda. E é só pobre que sabe disso. E aí foi eu lá na igreja. Tá. E aí o pastor chamou 2 japoneses e disse: você olha essas 99 crianças. Chamou a outra e disse: você não tira o olho da Késia. Ela opera peixinho. A japonesa que cuidava de mim, ela tinha um coque que tinha um pão de altura. E ela fazia aquele troço esquisito em cima aqui do cabelo. E aquela japonesa, o primeiro dia de cargo dela para me olhar, ela já foi dura comigo: você não pode sentar aí. Diz ela que eu perguntei por quê. E ela disse: que você é menina. Diz ela que eu retoquei. Como é que a senhora sabe que eu sou menina se eu nunca contei pra ninguém? E ela me bota com as meninas. Eu tinha feito gambá, eu sentava, as meninas desapareciam, né? Hoje eu sei que é porque eu não tomava banho todo dia. E era violenta assim. E aí a jacaré ficava lá de guarda do meu lado. Quando era no outro dia eu pensava, né? Não é? Deve ser o brinquedo tá errado. Em vez de levar figurinha, vou levar bolinha de gude, claro. Chegava no outro dia, enchia os bolsos de bolinha de gude. Lá ia eu, sentava no